Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso está pagando o Atlanta United e o Transferban deverá cair em breve. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre Medina e a estreia do Glorioso hoje às 19 horas no Campeonato Carioca. Pois é, pessoal, o Botafogo joga hoje às 21 horas e 30 minutos contra o Juventude pela Copa São Paulo. Só que o time principal do Fogão vai a campo na terceira rodada do Campeonato Carioca pela primeira vez, sob o comando do técnico Martim Anselmi, no dia 21 de janeiro, contra o Volta Redonda no Newton Santos. Fabiano Bandeira, o que uma coisa tem a ver com a outra? O time profissional se reapresentou no domingo 4 de janeiro. Estamos na quinta-feira, 15 de janeiro. O Botafogo se prepara para uma temporada intensa em 2026. E claro que precisa de mais dias para estar quase pronto, fisicamente, tecnicamente, taticamente, mentalmente. Eu digo quase pronto porque o ideal seria trabalhar um mês para ir a campo, e isso é impossível no calendário do futebol brasileiro. O Botafogo também não pode ir a campo com os principais jogadores com 10 dias de preparação. Então, por isso, o técnico Rodrigo Belão, do Sub-20, que faz baita campanha na Copinha, vai estar hoje à frente do time que vai estrear no Campeonato Carioca de profissionais. E alguns jogadores do Sub-20 estarão com o Belão na estreia contra a Portuguesa, assim como estarão também no domingo, às 20 horas e 30 minutos, em Saquarema, para a segunda rodada contra o Sampaio Corrêa. Com isso, galera, alguns destaques do time Sub-17 vão integrar o time que vai enfrentar o Juventude na Copinha. Juninho, Miguel Caldas, Arthur Novaes, garotos do Sub-17 do Botafogo, que se destacaram em 2025, vão jogar ou vão estar na relação para o jogo contra o Juventude, hoje às 21h30 pela Copinha. Na Copa São Paulo, na primeira fase, o Fogão venceu os 3 jogos, goleou o time da cidade sede, o Taubaté, por 5-0. Na segunda fase, já eliminatória, o Fogão, sem sustos, fez 3-0 no São José e hoje enfrenta o Juventude para passar às oitavas de final da competição Sub-20. Só que tem um planejamento, o profissional precisa estar pronto para jogar Campeonato Carioca a partir da terceira rodada, Campeonato Brasileiro que vai começar para o Botafogo no dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, às 21h30, no Newton Santos contra o Cruzeiro. Para Libertadores, dia 18 de fevereiro, já tem altitude contra o Nacional Potosí, lá na Bolívia. Copa do Brasil mais à frente. O Botafogo tem que se preparar da melhor maneira, agora, taticamente, fisicamente, tecnicamente e mentalmente, para uma temporada que deve ser muito intensa. Então hoje nós deveremos ver garotos no Campeonato Carioca, às 19 horas, sob o comando de Rodrigo Belão. Alguns jogadores do profissional, não titulares, mas alguns atletas, quem sabe, do profissional, poucos, é verdade. E depois o jogo da Copinha, vamos torcer de igual forma para o glorioso Botafogo de futebol e regatas. Pessoal, na última partida, vitória por 3-0. Logo no início, galera, o gol do Samuel Alves. Escanteio, fechado, Samuel Alves, cabeça, 1-0 para o Glorioso. 2 minutos e 30 segundos. Isso foi terça-feira, anteontem, e hoje o Botafogo já entra em campo contra o Juventude. Aí o Belão já sabia que iria treinar o time que vai jogar as 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Escanteio muito bem batido. E subiu bem também o Samuel Alves. Belíssima jogada e vem aí o golaço do Matheus Fortunato. Dominou, levou para a direita, lá no ângulo, sem possibilidades para o goleiro adversário. Belíssimo gol do Fortunato. E daqui a pouco vamos ver um belo gol do Arthur Isaac. Teve problemas no primeiro jogo como titular, ganhou a vaga porque o Kadir foi treinar com o time profissional e, posteriormente, foi se apresentar à seleção principal do Panamá. Kadir com a seleção do Panamá, que vai disputar a Copa do Mundo. Profissional, hein, galera? Que golaço do Matheus Fortunato. Então vem aí o gol do Arthur Isaac, que no primeiro jogo teve problemas,
perdeu alguns gols, mas fez esse belíssimo gol com a camisa do Fogão. Já tinha feito um gol no jogo anterior também. Aplicou o recurso. Já tinha feito outro golaço. E a gente já volta com essa ótima notícia na tela, galera. Botafogo paga o Atlanta United por Thiago Almada e se aproxima de resolver Transferban. Notícia trazida pelo meu amigo Wellington Arruda em live no Fogão Net. O Botafogo deu mais um passo para resolver o Transferban que sofreu da FIFA no fim de 2025. Segundo a informação do jornalista Wellington Arruda na live do Fogão Net, o clube iniciou nesta quarta-feira, 14 de janeiro, o pagamento ao Atlanta pela dívida por Thiago Almada. Agora, resta o tempo de compensação bancária em processo, que pode levar de 2 a 5 dias úteis, e a comunicação à FIFA para que o Transferban seja retirado. Ótima notícia, então, trazida pelo Wellington Arruda. O Botafogo começou a pagar o Atlanta United pela dívida do Thiago Almada. Resta o tempo de compensação bancária em processo que pode levar de 2 a 5 dias úteis e a comunicação à FIFA para que o Transferban seja retirado. Eu fico muito feliz com essa notícia e que não aconteça nunca mais. O Botafogo precisa estar saudável financeiramente, ter um projeto sustentável. Isso pode passar também muito pela base. Estamos vendo a Copa São Paulo e hoje tem a estreia no Campeonato Carioca de Profissionais, com muitos jogadores da base do Botafogo, pessoal. Com isso, pode ser que a contratação de Medina caminhe, porque o Glorioso adiantou muito o processo com o Medina antes do Transferban. As partes estavam se entendendo muito bem. Veio o Transferban, a situação deu uma estagnada, mas o Medina quer vir para o Botafogo, o empresário quer colocar o Medina no Botafogo, e agora o Transferban vai cair em breve. O Medina ainda não acertou com outro clube, está praticamente fora do Estudiantes, com o Botafogo saindo do Transferban. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos que o Medina vista a nossa camisa, porque pode ser importante no meio-campo do Fogão, que fez um jogo-treino contra o Audax anteontem no Espaço Lonier, CT do Glorioso. Aqui vamos ver os gols. Isso importa, galera, para movimentação. Por exemplo, o Joaquim Correia participando bem, recebendo esse passe do Alain, abrindo o placar. O Botafogo treinando num ótimo gramado. O Joaquim Correia participando muito das ações ofensivas dos gols do Glorioso. Belo passe aí para o gol do Vitinho. Olha, de trivela, hein, Vitinho? Que maravilha! Uma falta cobrada pelo Joaquim Correia, mais um gol do Marçal. Fabiano, mas era contra o Audax. Ele fez contra o Fortaleza, fez gols, Marçal. Agora participando mais uma vez, raspando ali no primeiro pau. Arthur Cabral também marcou para o Fogão. Gol anterior, eu acredito que tenha sido do Matheus Ponte. Isso é movimentação. Montoro, Cris Ramos. E olha que interessante. Vem o Matheus Martins por dentro daqui a pouco, depois desse golaço do Telles de falta. Belíssima cobrança, Telles. Isso independe do adversário. É uma ótima cobrança do lateral esquerdo. Matheus Martins vindo um pouco mais por dentro, se associando ao Montoro, que é um meia. Será que o Matheus Martins fez dupla de meias em algum momento? Porque o Martim Anselmi, no 3-4-3, 3-4-2-1, 3-4-1-2, costuma atuar com os alas bem abertos e também explorando o fundo do campo. E os meias trabalham em dupla, muitas vezes, atrás do centroavante, ou ele trabalha com um meia, um segundo atacante e um centroavante, naquele 3-4-1-2. O Matheus Martins, naquele lance, apareceu por dentro. É claro que não dá para a gente analisar de uma forma mais abrangente, porque temos pouquíssimas imagens, galera. Também não dá para analisar a intensidade, a qualidade do jogo, porque o adversário, obviamente, era muito frágil. O Audax, o Botafogo, queria se movimentar contra um adversário diferente. E claro que isso importa em alguns aspectos, mas não é parâmetro para nada que vai acontecer na temporada. Ontem eu falei na live do Glorioso Play, se você não é inscrito no Glorioso Play
Se inscreva, novidades em breve, inclusive transmissões de jogos do Fogão sem imagens, com o Matheus Medeiros narrando, eu, Thiago Grachê, comentando. Falei o seguinte por lá: eu joguei futebol, muita gente sabe, e em determinado período eu estava num time chamado Esportista Futebol Clube, que mantinha jogadores fora de atividade, treinando, jogadores que estavam fora de clubes, treinando e fazendo amistosos, para que não perdessem o ritmo. Então eu joguei muito contra Madureira, Bangu, Duque de Caxias, outras equipes que eu tenho que lembrar agora, São Cristóvão, mas joguei contra equipes da primeira divisão. Isso não tem 20 anos, isso tem 12 anos, 2013. Foi o ano até no qual eu disputei a terceira divisão pela União de Marechal, terceira divisão aqui do Rio de Janeiro na época. Não tinha a divisão como tem hoje, era a primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, joguei a terceirinha pela União de Marechal. E aí eu estava fazendo um jogo-treino pelo Esportista contra o Madureira, que ia jogar a primeira divisão do Campeonato Carioca. E se o meu time não era um time com jogadores em atividade, teria mais dificuldades, claro. A gente estava mantendo a forma, trabalhando, querendo se colocar no mercado, jogando contra uma equipe que ia disputar o Campeonato Carioca da primeira divisão, contra Flamengo, Vasco, Fluminense. Então, num desses jogos, no CT que o Madureira treinava, se bem me lembro, era do presidente do Madureira, o Esportista entrou em campo e com 20 minutos, 25 minutos, estava 2-0 Madureira. Os caras voando. O Iranildo estava lá, como vocês podem ver na imagem, eu com uma meia lá em cima, outra meia lá embaixo, o Iranildo ao meu lado, Iranildo campeão brasileiro de 95 pelo Botafogo, o Jean, ex-atacante de Flamengo e Vasco, também estava lá. E ele tinha feito 1 ou 2 gols, quando estava 2-0, e ele passava assim por mim, rápido, falando com os companheiros dele. Vamos fazer mais, vamos passar por cima, que quarta-feira tem o Flamengo, tem que entrar forte, para entrar forte contra o Flamengo. Essa era a visão dele, e eu pensando, não precisa, vamos jogar. Mas acontece isso. O Botafogo, então, felizmente, anteontem, entrou forte contra o Audax, que entre forte contra outros times daqui para frente em todas as competições que disputar. A mentalidade tem que ser essa, passar por cima de qualquer adversário. Trazendo um pouquinho aqui da experiência, não joguei muito na quantidade, na qualidade sempre. Brincadeiras à parte, galera, todo mundo se inscrevendo aqui no canal Fabiano Bandeira, deixando o like, ativando o sininho, ninguém pode perder conteúdo por aqui. E daqui a pouco, às 13 horas, estarei ao vivo no placar aberto com o Garone, o José Ilan tá de férias, então Raíza Simplício e Paparazzo. Beleza? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui! Fogo!